Bem-vindos ao FAPA Podcast, nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. E aqui, ao meu lado, como sempre, ele... Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Como vocês já sabem, aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento, Vitão. É isso aí, Fabiano. Hoje a gente está aqui com um convidado... ilustríssimo, né, cara? Ficou diferente aqui. Como diriam, de garbo e elegância. Miguel, por favor, se apresenta para o nosso público, fala um pouquinho aí do que você está fazendo aqui com a gente no Intershow, né? Que é esse episódio diretamente do Intershow hoje, né? Muito bom. Obrigado pelo convite. A alegria estar aqui com vocês nesse podcast. Eu gosto muito de podcast, é um lugar que você pode ter conversas profundas, inteligentes, desafiadoras, e é um dos lugares que você pode expandir mais as suas ideias, a sua visão de uma forma muito interessante, e perguntas boas fazem com que a conversa vá longe, você consiga explorar e apresentar o que você acredita e pensa de uma forma diferente. Gosto muito disso. Legal. E eu estou aqui no Intershow vindo uma palestra sobre sucessão, sobre estratégia, sobre liderança para a nova geração que está assumindo e está trabalhando, e está trabalhando em conjunto com suas famílias. Mais de 90% das fazendas brasileiras são negócios familiares. Então, você precisa entender do negócio, você precisa entender da produção, você precisa entender de pessoas, você também precisa entender de família, né? Então, a gente veio trazer aí uma série de estratégias, ferramentas, técnicas que a gente aplica nos nossos trabalhos de mentoria, de consultoria, de acompanhamento. Tem mais de 11 anos que a gente faz esse trabalho, tem mais de 2.000 clientes, né, mentorados no Brasil inteiro, de norte a sul, de Roraima ao Rio Grande do Sul. A gente tem clientes em 9 países. E tem uma coisa muito curiosa, porque cada lugar tem o seu jeito, tem o seu, a sua cultura, o seu estilo, mas os desafios eles se repetem. Então, legal. É muito curioso de ver desafios de gestão de pessoas, desafios de sucessão familiar, desafios de estratégia de negócio aplicada à fazenda. Eles são muito parecidos, muito similares no Paraná, em São Paulo, em Rondônia, no Acre, na Bahia, no Rio Grande do Sul e nos Estados Unidos, na Austrália. É muito, muito similar. E a gente tem feito um trabalho aí de consolidar as melhores práticas, o que existe de melhor no mundo, em estratégias para pessoas, para família e para negócios aplicados à fazenda, e deixando isso mais tropical, deixando isso mais sertanejo, né? Deixando isso mais uma coisa que seja aplicável ao agro. E como hoje a gente já tem uma base grande de clientes, a gente não apenas ensina, a gente ensina e aprende, né? Eu aprendo com os meus clientes que estão colocando em prática as nossas ferramentas, as nossas estratégias, e eles vêm e reportam, eu estou fazendo além daquilo que eu aprendi com você, eu estou fazendo mais isso. Então, com o passar do tempo, as nossas ferramentas, as nossas estratégias, elas avançaram, elas melhoraram, porque a gente aprende de volta com os clientes. E a boa notícia é que não vai parar de avançar, se você está sempre aprendendo. Exato, estou sempre aprendendo. E vim fazer uma palestra hoje, né, aqui, esse evento impressionante, centro de eventos. Quem não conhece aqui precisa conhecer, é muito, né? Talvez vocês já estão acostumados. Eu faço palestra em muitos lugares, né? Não é todo dia que você dá palestra num centro de eventos tão organizado, tão novo, tão bonito como aqui. Vocês têm um trabalho muito interessante de coisas que combinam e conversam muito com isso, né? Me levaram hoje no museu, né? Não por acaso. Eu conheci a história, conheci a bagagem, conheci a origem, né? E eu acredito muito que quem tem passado tem futuro, né? Então, o nosso trabalho é esse, trazer gestão, trazer visão estratégica, trazer habilidade com pessoas e habilidade de trabalhar em família de uma forma validada, comprovada, aplicada a fazendas, aplicada ao agro. Aqui no Brasil, a gente faz isso há 11 anos e é o nosso servir, o nosso contribuir para o mundo, para o Brasil e para o agro, é trazer esse tipo de conhecimento. É isso que a gente faz. Legal, Ed aí. Tem uma personalidade. Exatamente. Miguel, eu fiz um pouquinho da tarefa de casa e eu fui dar uma olhada no teu podcast, né? Que você está no nosso aqui hoje, mas você é um cara que tem uma vasta experiência com podcast também, o Man Arena, né? Um baita de um podcast lá. E, cara, eu escutei um episódio que você fala, né? Acho que é um dos primeiros episódios ali que você fala do discurso de Theodore Roosevelt, que veio provavelmente o nome do podcast, né? Eu queria que você
falasse um pouco para a gente como esses novos empreendedores do agro, e lá no teu podcast você pode até falar um pouquinho, né? Você entrevistou um monte de empreendedores não voltados somente para o agro, né? Grandes nomes de outras áreas, né? Então, assim, acredito que você tem uma vasta experiência para falar isso aí para o pessoal. Mas como que essa galera nova que está vindo, tá às vezes até capitalizada, porque tem uma família que vem do agro, o cara tem um recurso, mas como ele se torna o man on arena, né? Como que ele dá a cara a tapa. Que é isso aí que eu acho que você quis dizer naquela analogia ali, né? Sim. Olha, que bom que você fez a pesquisa, né? Man in the Arena é o nome, né? Virou o nome de um discurso feito em 1910 de um presidente americano, que é o Roosevelt, na faculdade de Sorbonne, em Paris, quando ele estava fazendo alguma missão diplomática lá. E ele fez um discurso grande. E esse discurso, a parte mais importante do discurso, é ele falando que não é o crítico que conta. Não é quem está na plateia apontando o dedo e dizendo o que está certo ou errado. O que conta é o homem que está na arena, que está fazendo, que está lutando, que está errando e acertando, que está cansado, que está com o rosto sujo de poeira, suor e sangue, né? E esse homem, ele pode falhar, porque quem está na arena pode perder. Claro. Se você está na plateia, você não pode perder. Não tem como perder estando na plateia. Você só está apontando o dedo. E é um lugar confortável para estar. E é um lugar confortável, mas é um lugar que você não faz nada. Exato. Você não realiza nada. Você não ganha prêmio nenhum. Você não é celebrado. E só a vida inteira passar na plateia, você desperdiçou sua vida. Então, esse discurso virou uma metáfora. Essa mensagem virou uma metáfora, virou um recado, virou um lembrete de que cada um de nós está vivendo a sua própria arena e que tem gente que escolheu ir para a plateia, para a arquibancada na arena da sua vida. E o nome desse, Homem na Arena, dar esse nome para o nosso podcast, que começou lá em 2010. A gente gravou mais de 100 episódios já. Eu gosto muito de podcast há muito tempo, né? Tem 15 anos que eu gosto de podcast, a ponto de fazer um podcast, e tem mais de 2 milhões de podcasts no Apple Podcasts. Mas 500 mil tem só um episódio. Pô. Então, se você tem 2 episódios no seu podcast, você tá um homem na arena na frente de 500 mil que já lançou o podcast, mas lançou só com um episódio. Com 100 episódios tem bem poucos, né? Então, esse é um resumo, é um lembrete de que você enfrente, você faça o que você acredita, você coloque entusiasmo no que você faz e você esteja disposto e enfrente os riscos de estar na arena, de errar, de acertar, de ganhar, de perder, e de que você pode perder e que você pode ganhar, e inclusive poder perder ou ganhar também é o que faz a vida ter gosto, né? A vitória, a satisfação vai vir se você foi... se você estava numa briga difícil, vamos dizer assim, né? Você estava numa disputa difícil, né? Então, eu vejo, até o jeito que eu falo isso para os meus filhos, né? Foi explicar, vocês querem que o time que vocês torcem concorra em que campeonato ano que vem? Na primeira divisão ou na segunda divisão? Na segunda divisão vai ser bem mais fácil. Não, queremos no primeira. Todo mundo quer que o seu time torça, concorra, compita na primeira divisão. E muitas vezes na sua própria vida você não está na primeira divisão. Você está assumindo e abraçando desafios mais fáceis, mas que são só a segunda divisão da sua vida, né? Então, é um lembrete para isso. A nova geração chega com vontade, chega com energia, chega com... né? Mas a gente precisa lembrar essa geração de que a vida é um jogo, é uma batalha, não precisa ser pesada, mas ela tem ganhar e perder, tem errar e acertar, né? Então tem que estar disposto para isso. E é curioso você perguntar isso, porque eu tenho cliente, as pessoas falam, você está nessa mentoria de sucessão e tudo mais, você deve trabalhar só com jovens. Eu trabalho só com jovens, de 18 a 88 anos. O meu cliente mais velho tem... Bastante restrita a faixa etária. Então. Uma faixa etária, assim, bem, bem restrita. Eu tenho cliente com mais de 80 anos. Mas clientes com mais de 80 anos que estão trabalhando comigo porque querem inovar no seu negócio, que querem escrever uma história nova, que querem escrever um novo capítulo na sua vida, no seu trabalho, na sua fazenda.
Né? Então, você fala, puxa vida, aí vem um cara de 60 anos e fala assim, Miguel, acho que eu já tô meio velho para ser seu cliente e tal, não sei o que. Eu falo, não, você é um menino, tem cara com 25 anos mais velho que você. E é cliente nosso e tá fazendo planilha no Excel, tá fazendo reunião via Zoom, tá participando ativamente, tá construindo um negócio, né? Então, mas o que eu falo para os mais velhos, homens de mais de 40 anos, em sua maioria, perderam a capacidade de sonhar. Não tem mais sonho, não tem mais vontade, não tem mais desejo, não tem mais visão de futuro. Então, para homens com mais de 40 anos, a minha mensagem é: renova a sua ambição. Agora, para um menino de 18 anos, de 20 anos, às vezes 30 anos, olha, segue no que você está fazendo aí, acredita no que você está fazendo, mas lembra que eu posso dizer que a vida é mais difícil do que você está imaginando. Isso não pode te desanimar, não, pode te preparar. Sim. Né? Segue em frente, faz acontecer e saiba que vai ser mais difícil, sabe que você vai tropeçar mais vezes do que você imagina. E se você está num campeonato bom, se você quer ganhar um troféu bom, vai ser um troféu que você vai ter que batalhar muito por ele. Mas vai ter um sabor diferente também. Vai ter. Né? Por vezes você vê algum final de alguma competição, independente de qual esporte, e aí entrevista os campeões e eles falam, puxa, o adversário valorizou a nossa vitória. Claro. Porque realmente foi complexo, né? Mas enfim, nós já falamos sobre um termo aqui, eu quero colocar um outro aqui pra gente conversar, que ele sempre a gente ouve em questões de negócios, e eu tenho certeza que vai fazer sentido aqui também, que é o famoso skin in the game. Sim. Você dá um pouco mais de atenção para aquele que tá com a pele em risco. E isso é você também, né, Miguel? Você também tá nesse jogo. Conta um pouco para nós. Com certeza. Esse skin in the game, arriscar a própria pele, de onde vem isso? Os engenheiros romanos, quando construíam uma casa, precisavam dormir com suas famílias debaixo da ponte. Se eles construíram uma ponte, como é que você prova que a ponte está entregue? Você vai lá e dorme algumas noites com a sua família debaixo da ponte. Porque você arrisca a sua família para dizer, esse trabalho aqui está do jeito que eu acredito que tem que ser feito. Né? Então, eu acredito muito em aprender com quem faz. E se você for mapear, é muito curioso isso, porque quando eu era bem criança, meu pai tinha um funcionário que era um senhor de idade. E eu convivia muito com ele, eu ficava muito com ele. Então, eu tive a oportunidade de ter um mentor, vamos dizer assim, com 5 anos de idade, com 6 anos de idade, um senhor de mais de 70 anos que contava e era uma pessoa que tinha uma enorme vivência, uma enorme experiência de vida, estava na fase final da vida dele. Ele tinha um cara que tinha vivido intensamente, tinha muitas aventuras. Né? Como os gaúchos falam, tinha muitas façanhas na vida dele. Né? Era um sujeito cheio de façanhas. E eu tive o privilégio de conviver com ele e ele me contar essas histórias. Se você olhar hoje o meu trabalho é mapear, é documentar, é manualizar o que as melhores pessoas, as melhores empresas, as melhores fazendas, os melhores grupos estão fazendo que está gerando resultado. Então a minha pergunta sempre foi, o que gera resultado de verdade numa fazenda? E eu comecei a ver, quando eu me formei lá atrás, em 2001, só se falava da parte técnica. Uhum. E a parte técnica é muito importante, tem um monte de gente muito boa na parte técnica, mas as melhores fazendas, elas não dão certo, não tem resultado, não é só por isso. Tem equipe, tem liderança, tem entender de mercado, tem de envolver a família, tem entender o negócio que você está operando. Né? E aí eu comecei a mapear isso, entender isso, e aí tem uma outra coisa que uma coisa é o que eu estou fazendo. Outra coisa é como a minha cabeça funciona antes de eu fazer. Como que a minha cabeça funciona durante eu fazer. Como a minha cabeça funciona depois de eu fazer aquilo. No caso, por exemplo, se eu vou negociar, como é que eu posso... a pessoa pode me ver negociando, mas ela não consegue ler o que eu estou pensando. Agora, quando você vai desenvolvendo uma experiência grande nisso, eu já consigo prever as coisas e também perguntar para validar. Então eu vejo uma pessoa falando tal coisa, eu falo, você está fazendo tal coisa por causa disso, disso, disso? Você está pensando, cara, mas como é que você sabe? Eu já tenho uma experiência disso, uma bagagem disso. E aí a gente vai manualizando as coisas. Então, por exemplo, eu fui hoje no museu, mantido pela Agrária. Né? Como é que é o nome do museu? Museu Histórico Matias Lé, não é isso? Tem uma lógica de por que aquilo existe.
Porque as pessoas que vieram para cá há 70 e poucos anos, elas têm uma história de dificuldade de superação de séculos na Europa, porque antes de imigrarem para cá já tinham imigrado para outra região. Né? E vir para cá, imagina o que é há 70 anos você largar o seu país lá na Europa, que não fala português, montar num navio e vir para o interior do Paranazão. Não é fácil. Né? Tipo... E nós temos até um episódio desse gravado com o diretor-presidente da cooperativa, o seu Adam Stemmer, que ele comenta ainda que o pessoal chegou em Ponta Grossa, 200 quilômetros daqui aproximadamente, e o pessoal comentou, não vão a Guarapuava, vocês vão morrer de fome lá. Então imagina tudo isso que você me falou, ainda você ouvir ou de alguma forma entender, não vá pra lá, você vai morrer de fome. Que ânimo que esse povo ia ter pra vir pra cá? E aí veja, com um projeto, com uma organização, com uma visão de futuro, com uma busca por construir uma história nova. E aí eu lembro, quando eu vejo isso aqui, eu me lembro de uma frase que eu gosto muito e que me preocupa, é que, se eu não me engano, essa frase é do Spielberg, que fala que o melhor presente que você pode dar para um filho é uma infância pobre. Quando eu aprendi essa frase, eu fiquei preocupado. Eu falei, mas minha vida tá cada vez melhor. Vai ser cada vez mais difícil eu dar esse presente pros meus filhos. Né? E aí veja que se você tem uma coisa que há 3 gerações, o seu avô passou desafios enormes. E pode ser que a 3ª geração hoje tá tranquila, tá próspera, tá rica. Esquece aqueles valores, esquece aquela essência, esquece o como fazer, esquece o que trouxe a gente até aqui, esquece uma maneira de pensar e de fazer negócios. Sim. Eu tenho 70 anos, 70 anos é muito tempo, não é tanto tempo assim. Olha o tamanho da cooperativa, olha o tamanho dessa operação que vocês construíram, olha o tamanho de valor gerado. Tem valor nisso aqui. Claro. Tem um saber fazer. Opa. Não é por acaso. Chegaram aqui basicamente com uma mão à frente e outra atrás. E tem um negócio hoje que fatura vários bilhões de reais por ano. Então, tem aprendizado aqui, tem valor aqui. Então, vamos documentar esse valor, documentar essa visão de mundo e vamos dar continuidade a isso. Né? A mesma coisa tem técnicas e ferramentas para lidar com gente, para negociar, para comprar, para vender, para liderar, para lidar com conflito, para ter conversas difíceis, para lidar com pessoas difíceis, para fazer governança, para ter harmonia familiar. Tudo isso tem ferramenta, tem conhecimento disso. Vamos falar um pouco sobre essas ferramentas, sobre esses conhecimentos. Assim, aparentemente, boa parte dos nossos exemplos de liderança vem de Big Techs, vem de exemplos americanos. O CEO da Apple, o CEO da Google, da Meta e tal. E você comentou, uma das minhas funções é tropicalizar esses exemplos e trazer para o agro. O que você consegue aproveitar desses exemplos de fora? E quais são os teus maiores desafios para tropicalizar esses exemplos de gestão e trazer porteira dentro? E não só porteira dentro, porque fatalmente você vai precisar tirar para fora da porteira muito desses conhecimentos. O que te desafia? Olha, o maior desafio no passado era aplicar coisas pela primeira vez. Então, quando eu comecei o Agrotalento lá atrás, em 2014, tem 11 anos, eu fui atrás de todas as ferramentas que eu conhecia e tinha usado e tinha funcionado, e atrás de ferramentas que pessoas que eu admirava e respeitava muito tinham usado. Agora, tinha coisas que eu sabia que eu poderia apostar que ia dar certo em fazenda, mas nunca ninguém tinha usado em fazenda. Então, o maior desafio naquele momento era as pessoas usarem uma coisa que ninguém tinha usado em fazenda ainda. Agora, hoje, eu tenho fazendas usando aquilo e funcionando, então é muito mais fácil de eu falar, olha... Modelo validado. Isso aqui não é uma ideia, exato, não é uma ideia legal, bacana e tal. A outra coisa é você entender que o agro é sobre gente. Então, se você se tornar um especialista em gente, você consegue fazer muita coisa no agro. Então, tem coisas assim que não é que é do agro, eu estou em que relação com essa pessoa, em que distância dessa pessoa, qual que é a maturidade emocional dessa pessoa, qual que é a minha maturidade emocional,
qual que é o nível de confiança que eu tenho. Então, eu tenho uma pessoa que ela tem uma baixa maturidade emocional. É uma pessoa que eu não tenho uma relação de proximidade e confiança. É um funcionário seu que ele... E ele tem uma baixa maturidade emocional. Você chega e fala de um jeito sem planejar e sem pensar, ele vai empinar a carroça. Ele vai brigar, ele vai dar conflito. Porque você não fez de um jeito mais preparado para isso. Né? Então tem essa dinâmica de você entender. A outra coisa é você procurar entender bons exemplos e maus exemplos. Você falou da Apple. Posso falar do Elon Musk, que é o que está vivo hoje, super famoso. Os dois eram tratores para trabalhar com eles. É horrível trabalhar com Elon Musk. Era horrível trabalhar com Steve Jobs. E por que tinha fila de gente querendo trabalhar com Steve Jobs se ele era um trator? Por que tem fila de gênio para trabalhar com o Elon Musk se o Elon Musk é um trator? É uma coisa que o agro pode ter muito e usa muito pouco. Em especial fazenda. Você vê, a agrária não é uma cooperativa do jeito... Ela tem isso que eu vou tratar para vocês aqui. Mas as fazendas, a maioria não tem. O que o Elon Musk tem? O que o Steve Jobs tinha? Que era muito maior do que ele ser péssimo para lidar com as pessoas. Tinha uma visão audaciosa de futuro. Tinha uma clareza de para onde a gente estava indo, para onde a gente está indo, onde a gente quer chegar. Tipo, o Elon Musk, qual que é a meta dele? Botar um homem em Marte. Pô, um cara que é um engenheiro, gênio, pô, tudo bem eu trabalhar com esse cara que é um mala. Cara, eu vou participar do projeto que vai botar o homem em Marte. Não tem mais nada mais legal do que isso. Mas isso não é um estímulo para você ser um mala também. Não, o Elon Musk é um mala para você também. Não, essa é a parte que você não aprender com ele. Aprende essa outra parte. Sabe? Então é você entender. E isso é muito do que a gente faz. É desconstruir as coisas. Tipo, esse cara tem um baita resultado aqui porque ele é um mala com os outros? Não. Ele apesar dele ser um mala, ele tem um baita resultado por causa disso. Então aí você começa a mapear as competências que entregam resultado. A gente usa um conceito que chama VPM, que é Valor Profissional de Mercado. Quanto que você vale no mercado hoje? Né? Qual que é o seu salário, qual que é o seu trabalho, quais são as propostas que você está recebendo. Miguel, eu quero ganhar 50% a mais daqui a um ano. Eu preciso fazer meu VPM aumentar 50% para eu receber propostas dentro de onde eu trabalho ou de outros lugares que queiram me pagar isso. E você sabe, quem ganha 50% a mais que eu aqui, ela tem essas e essas habilidades, essas competências, entrega esse resultado, tem essa, gera esse crescimento para o negócio. E aí tem outras coisas, né? VPM é resultado, crescimento, confiança. Não, aquela pessoa ali, ninguém confia nela. O VPM dele é mais baixo, por mais que ele entregue resultado e crescimento. E a outra coisa é problemas e dores de cabeça gerados. Você conhece gente que é um gênio, trabalha pra caramba, entrega um monte de resultado, mas o cara é um cavalo. Ele deixa um rastro de sangue por onde ele passa. Rastro de sangue, exatamente. Rastro de sangue. Então, esse cara, o VPM dele é baixo. Porque ninguém aguenta trabalhar com ele. Ele vai entregar um baita resultado, mas dois vão pedir as contas. Como é importante. Claro. Né? Porque o negócio é de longo prazo. Olha, eu tenho um cliente de 86 anos. Ele foi amigo do meu avô. O meu avô faleceu em 86. Tem quase 40 anos que o meu avô faleceu. Ou seja, uma amizade familiar de mais de 40 anos atrás. Porque se ele foi amigo do meu avô, foi antes do meu avô falecer. Tem mais de 40 anos que eles eram amigos. Essa amizade de 40 e tantos anos atrás abriu porta para eu fazer um negócio hoje. Sabe? Então tem um valor enorme nos relacionamentos. Eu cheguei aqui, várias pessoas vieram falar comigo, pessoas que me conhecem de mais diferentes ambientes. Alunos meus do Agrotalento. Tem um aluno da primeira turma do Agrotalento, é daqui. Que legal. Mas pessoa que me segue, que me acompanha, você já fez um curso, assistiu uma palestra e tal. Pô, e se eu fosse um mala por todo lugar que eu fosse, eu arrumasse briga com todo mundo? Encontrei um produtor de gado aqui que é cooperado de vocês e ele elogiou a turma que me convidou. Pô, parabéns pela escolha. Negócio. Se eu fosse um mala que ninguém gostasse, ou na hora que... Não, esse nome de jeito nenhum. Tá doido, né? Sabe? E isso, mas é uma coisa super básica, mas ao mesmo tempo... as pessoas também não têm um plano para isso.
O cara planeja todo ano as férias dele milimetricamente. Para onde eu vou viajar, quantos dias, como que vai ser, vou ficar em tal lugar, assim, assim, assado. Tem um baita de um plano. Mas e o seu ano de crescimento profissional? Você tem um plano? Não, não tenho plano. Pô, como assim? Você planeja as férias, mas não planeja seu crescimento? Eu tenho um plano de fazer isso todo ano, desde... Eu comecei a fazer isso estruturado na virada de 2007 para 2008. Tem 17 anos de planejamento e de execução desse planejamento. Então é uma diferença, né, muito interessante, porque vocês conhecem gente que tem 30 anos de vida profissional, de experiência, de bagagem. Você conhece gente que tem 20 anos de experiência profissional. Agora, você conhece gente que tem 1 ano de vida profissional repetido 20 vezes. É isso. Não é experiência, é repetição. O cara não aprendeu nada no ano 2 em seguida. Só que aí então ele tá atrasadíssimo. Porque ele virou meio que um burro velho, cheio de manias, cheio de vícios, né? Cheio de coisas que não me encosta. E ele não se atualizou. Então, ele podia ser um baita cara 20 anos atrás, ele não é mais. Né? Então, essas coisas que a gente... Né? E tem uma coisa muito que a gente faz, esse negócio do renovar a ambição. Eu sou pago para desafiar as pessoas. Sou pago, as pessoas me contratam para vem aqui me ajudar a me desafiar. Do mesmo jeito que há 5 anos atrás eu contratei um treinador, um personal, para ele me desafiar a treinar mais pesado, para entrar num ritmo de treino que eu queria ter mais saúde. Porque sozinho ia ser muito mais difícil. Sozinho você gasta mais tempo, mais energia, você erra mais, você anda mais para trás, você se desgasta mais, você tem a maior chance de você desistir. Tudo bem, você gasta menos dinheiro, você não teve que contratar ninguém, mas no final das contas é bem mais caro. Mas se você for desistindo de 1, 2, 3, 5 projetos por ser mais barato, talvez já ficou mais caro. Oh, com certeza. Miguel, um ponto que eu acho que era bastante legal da gente comentar aqui. Você falou, cara, eu tenho vários mentorados, né, vários alunos que eu trabalho em conjunto, né? E assim, quando o cara ele assume quando ele vira o homem da arena ali, né? Ele vai ter né, que nem você falou, o Musk tem a ideia de colocar as pessoas em Marte lá. Tudo bem, o cara se planejou, se estruturou, mas é um pouquinho de loucura. Total. Como que você... Às vezes tem que dar uma podada. No caso do Musk é muita loucura, né? Mas assim, nos teus mentorados, como que você dá essa orientada mesmo sem desmotivar o cara? Também, ó, não dá pra falar pro cara, isso aí é loucura, esquece isso aí, né? Você tem que dar uma... Olha só, tem várias coisas aqui, né? Primeiro, sabe qual que é a única diferença entre um gênio e um louco? É uma linha muito tênue. Só tem uma diferença, o gênio deu certo. Até o dia que você não deu certo, você é um louco. Mas no dia que você deu certo, você é um gênio. Então não é meu papel dizer para ninguém que aquilo não dá para fazer. Você está vendo uma pessoa que tem muita meta, pouco recurso e muito obstáculo, e está fazendo, uma chamada na xixa para todo mundo falar, opa, peraí. Também dou conta, porque se essa mulher está dando conta, essa mulher é muito pior que eu. Ela está numa situação muito mais difícil que a minha. Não que ela é pior, mas que a situação dela é pior que a minha e ela está fazendo. Então isso é uma provocação positiva para as pessoas fazerem. E aí depois que eu vi 1, 2, 3, 5, 10, 20 exemplos desses de pessoas que tinham uma meta, que não tinha recurso, que tinha muito obstáculo, mas tinha muita vontade, falei, puxa vida, eu só preciso perguntar uma coisa. Eu posso garantir que a pessoa vai ter resultado com a minha metodologia se eu checar uma coisa, que é quão determinado você está em fazer dar certo. Porque os casos mais difíceis possíveis, a gente já validou que dá certo se a pessoa tiver o W dela for alto, se a vontade for alta. E com mulher é muito curioso isso, porque uma mulher, quando pega para fazer uma coisa e põe a determinação dela, ninguém segura. Só vai parar quando entregar. Só vai quando acontecer. E a gente tem uma metodologia que está validada, que tem 11 anos, tem ciclos e ciclos de melhoria e de aprendizado. O negócio dá resultado. É muito legal de ver. Porque aí você vê um negócio que era o improvável acontecendo. Sim. E isso deve ser muito lindo. É muito legal. Né? É muito parecido com produção agropecuária. O meu pai tem 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Eu sou o mais velho.
E o meu pai me perguntou um dia, por que você resolveu fazer agronomia? E falei, pai, porque quando eu estava no 2º grau né, eu li o livro Fazenda Malabar, do Louis Bromfield. Olha só. E Louis Bromfield era um escritor americano super famoso, que era amigo do Hemingway e tal, era tipo um best-seller. Na década, sei lá, de 40 e 50, tinha morado na Europa e voltou para os Estados Unidos. E Fazenda Malabar é a história da reconstrução de uma fazenda abandonada e degradada, detonada, e que... Falei, pô, isso aqui é um... Quando eu li o livro, eu falei, isso aqui é uma coisa legal de gastar a vida fazendo, porque o seu trabalho, o meu trabalho é... A gente vai gastar a nossa vida fazendo o quê? Tá gastando essa nossa vida. Sim. Um dia de cada vez. Então, esse negócio aqui é um jeito bom de gastar a vida. O trabalho que eu faço hoje é uma evolução desse processo, é ajudar produtores a terem um negócio robusto, que fica de pé. Porque tem muito produtor que ele é dono da terra, mas ele não é dono do negócio, ele não é dono da fazenda, ele não tem a posse. Ele é refém de um monte de gente. Ele está na mão de um monte de gente. Ele não tem domínio, não tem controle, ele não está segurando na rédea. Uhum. Não sabe o que está acontecendo. Um passageiro. E trabalha muito. E tem um baita de um investimento e um risco nas costas dele. Ele é um escravo, ele não deve nada para ninguém, ele só é preso ali. Tem caso que o cara é escravo alavancado, ele ainda tem dívida alavancada nas costas. É muito ruim. Sim. Né? Então, a diferença entre ter o domínio, o controle do seu negócio de verdade é muito grande. E aí você vê os grupos que estão crescendo, as famílias que estão crescendo, elas entenderam isso, elas entenderam o negócio. Entenderam que eu preciso dominar e ter competência com pessoas. E se é um negócio familiar, eu tenho que cuidar que as famílias tenham continuidade, né? Que a minha família tenha o passar de habilidade para o outro. Já aconteceu uma cliente nossa. O pai dela, imigrante, veio para o Brasil, construiu um baita de um patrimônio com comércio, viu que o negócio deles não ia ter muito sucesso para frente, porque estava entrando grandes grupos internacionais, vendeu todo o negócio de comércio na hora certa e comprou fazenda. Ou seja, o patrimônio que ele construiu em uma geração foi construído através da habilidade comercial dele. Aí eu perguntei para ela, como que o seu pai, como que é feito essa transmissão dessa habilidade comercial? Porque isso deve ter um talento violento. Claro. E a fruta não cai longe do pé. Sim. Sabe? Tipo, se o seu pai é bom pra caramba nisso, é certeza que você e suas irmãs são boas nisso. Ela virou pra mim e falou assim, Miguel, você nem sabe. Tem irmã minha que tem vergonha, acha que comércio é uma coisa feia, errada. Não quer falar de comércio, acha ruim falar de comércio. Eu falei, mas meu Deus, tudo que vocês têm foi construído com comércio. O trabalho, isso é uma habilidade dificílima de desenvolver, uma habilidade valiosíssima. Sim. E vocês não estão ativando isso, vocês não estão validando isso, não estão multiplicando isso, vocês não estão nem celebrando e honrando. Poxa. Então, tem desafios interessantes para cuidar. Ô Miguel, você, nas suas palestras, nas suas conversas, você tem algumas frases muito interessantes e tem algumas palavras que é uma palavra cheia de sentido, que ela traz profundas reflexões. Eu gostaria de trazer duas delas, e uma delas, inclusive, a gente já falou do Steve Jobs, ele, em algum momento, em algum discurso, ele colocou uma frase que... eu lembro que aquela frase, quando eu ouvi, me marcou bastante, e eu sempre tento trazer ela para o meu cotidiano. Stay hungry, stay foolish. Uhum. E você também fala isso sobre ter fome. Sim. E você une isso com lealdade. Eu acho que isso é a cerejinha do bolo, porque a gente falou isso, inclusive, do rastro do sangue. O fazer o que é importante, mas o como talvez seja mais importante. Eu gostaria que você nos ajudasse nessa reflexão do como que essa fome precisa ter essa lealdade, essa confiança por trás, o como fazer esse negócio. Olha que legal. Primeiro, por que eu gosto de palavras e de frases? Eu sou muito preocupado com o significado das palavras. Não quero entender o significado das palavras. E eu também acredito que frases e palavras são cápsulas de sabedoria. Eu posso comunicar muita coisa numa frase só. A primeira eleição do Trump foi ganha com uma sigla de 4 letras, MAGA.
É isso aí. Make America Great Again. Com 4 palavras ele disse, a América já foi grande, ela não é grande hoje e a gente vai fazer ela grande de novo. Tem um discurso em 4 palavras que virou 4 letras. Então, é uma cápsula de sabedoria, uma mensagem encapsulada. Então, quando eu consigo pegar sabedoria e encapsular ela, eu consigo acessar rapidamente aquela sabedoria e lembrar daquilo e tomar uma decisão baseada toda uma série de princípios para trás que só em uma frase eu consigo lembrar daquilo. Então, eu valorizo muito isso como maneiras de carregar uma cápsula de conhecimento e de sabedoria. Fantástico. Não tem isso. A outra coisa que eu faço o meu método principal de aprendizado é de observação e documentação e entendimento de como as coisas funcionam. Então, quando eu olho todas as histórias de sucesso, todas elas, a história da agrária, certeza que tem isso. Tem coragem, tem lealdade a princípios e valores, e tem fome, gana, determinação. Você pode usar o termo que você quiser, entusiasmo e tal. Não tem. Fome, o cara vai achar que é fome, a barriga vazia. Fome, gana, o cara vai achar que o cara é fominha, não sei o quê. Ambição, o lado positivo, da gana de fazer. Pode olhar todas as histórias. Vai num produtor, assim, pô, esse cara é muito bom, não sei o quê, construiu um patrimônio, o cara vai ter um exemplo. Tem coragem, tem lealdade e tem fome. O oposto também é verdade. Isso é uma outra coisa que eu aprendi, que é o negócio do Charlie Munger, lá do cara que era sócio do Warren Buffett, que é a técnica da inversão. Como que eu faço para plantar o melhor feijão daqui da região? Ah, não sei. Mas como é que é o jeito de plantar o pior feijão da região? Você faz a lista. Como é que eu faço tudo errado no feijão? Você faz a lista. Depois você inverte a lista. Vai ser muito parecido com o que eu preciso fazer para dar certo. Então, a inversão também ajuda. Qual que é o inverso de coragem? Covardia. Qual que é o inverso de lealdade? Traição. Qual que é o inverso de fome? É desleixo. Então, quando eu vejo projetos e pessoas em empresa que não estão avançando, pode olhar que tem covardia, ou traição, ou desleixo, em algum nível. E o que talvez seja mais fácil de explicar é: você quer se casar com uma mulher 99% leal? Não. Se a sua filha vai se casar com um cara que é 99% leal, você vai achar bom? Não. 100%, né? É 100%. É 100% ou não temos. Então, em muitos casos, você tem a pessoa fazendo muita coisa certa, mas ele está 99% leal aos valores dele. Não vai dar. Vai vazar. Ou tem um cheirinho de covardia ali. Vai vazar. Porque a diferença do 99% por 100% é pequena, mas o resultado exato. É muito maior. Então, só que, veja, eu não inventei isso. Eu observei e falei, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Pô, tem todos. Então, isso aqui é um princípio. E o inverso também é verdade. Quem não está tendo resultado tem isso, essas 3 coisas. Não tem. Então, isso aqui são ingredientes essenciais para ter resultado. Coragem, lealdade e fome. Se não tem isso, né? E aí eu consigo facilmente ativar mentalmente aquilo. Não sei se você viu o início da minha palestra, que eu falei do EPI. O que é o EPI? É um lembrete para mim. Eu preciso subir no palco ali, preciso fazer uma palestra que faça a diferença para aquelas centenas de pessoas que estão assistindo. Eu não vim ler slide, não. Se fosse para ler slide, eu mandava o slide por e-mail, nem vinha. Eu fui plantar uma semente no coração e na mente das pessoas. É muito mais difícil. Eu tenho que estar com equipamento de proteção individual. Preciso estar com energia, presença e intenção. E veja que é um gatilho, é um lembrete. Na hora que toca o telefone e tem um problema, antes de eu atender, eu entro naquela ligação com energia, presença e intenção. Então, também é uma cápsula de sabedoria numa sigla só. Né? Então, fica mais fácil de você ativar e de lembrar. Né? E quando você consegue lembrar, você vai... Amanhã você vai ver um caso, vai ver um cliente, vai ver uma pessoa que você vai atender e você fala assim, pô, aqui, ó.
tem desleixo aqui. Tem desleixo. Nesse aqui, ó, tá faltando coragem. Preciso provocar ele. Fulano, você dá conta. Tem vários momentos eu tenho um cliente que a coisa que mais valeu ele me contratar, mais valeu. Se ele pudesse, se ele me pagasse só por isso, não fizesse nada mais, já valeria. É chegar pro cara assim, pode fazer, vai dar certo. Sabe, o cara, não sei, isso aqui, não. Pode fazer. Vai lá. É isso aí, só acabota. É claro que eu não sou uma pessoa irresponsável. Então, o fato de eu estar falando pode fazer é porque eu avaliei e olhei. Mas tem alguns casos que tá gritando que dá para fazer. O cara tem tudo que precisa e mais um pouco, só que ele precisa se colocar em função. Ele precisa virar um homem na arena. E o mundo não está acostumado a ficar na arena. Né? Então, né? Vocês estão tocando esse podcast aqui. Vai ter gente que fala assim, virou blogueirinho agora, não sei o que e tal, é zoeira, nossa, tá famoso. Primeiro que tá com inveja. Tá com ciúme. Né? E assim, quanta coisa que você vai poder servir as pessoas e contribuir e tudo mais, porque você tá fazendo um negócio que tá levando uma informação, né? Fazendo conversa virar conhecimento. É exatamente isso aí. Né? Então, vai ter gente que vai criticar, a plateia vai, né? E quem critica geralmente está fazendo menos que você. Sabe? Se você está começando um podcast aqui e tal, não sei o que, tal. Um cara que tem a maior rede de podcast ou que faz um programa na TV, famoso pra caramba, ele nunca vai vir meter o pau em você. Não vai. Vai falar, que legal, faz aí. Agora, o cara que não fez nada, tá na plateia, na arena da vida dele, vai meter o pau. Cara, eu acho que esse foi um fechamento fenomenal pro nosso episódio aqui. E, Miguel, a gente tem, né? Eu e o Fabiano, quando a gente criou o projeto aqui, né? E foi fazendo o podcast acontecer, a gente tinha não tem, né? Tem. No core nosso, que é o quê? Cara, vamos falar de técnica. Um podcast extremamente técnico. Nós somos pesquisadores, gostamos da parte técnica da coisa, né? E, cara, quanta técnica tem para fora da técnica? Nossa, do que a gente chama de exatamente. técnica, né? Eu fiquei encantado com o que você colocou, da simplicidade que você passou, a mensagem pra gente, né? Eu digo que eu sempre me escorei muito na parte técnica. Eu sei fazer e tá tranquilo. Mas o que você trouxe de como aplicar isso e do feeling, cara, é fenomenal. Eu acho que é um baita de um trabalho. Fiquei muito contente de conversar contigo, viu? Ô, Vitor, eu vou aproveitar que o Miguel tá aqui e, assim, eu gosto muito desse tema de liderança e eu quero rapidamente que, se você puder compartilhar, quem são os teus exemplos de liderança? Seja eles de que área que for. Quem que te motiva? Quem que te inspira? Puxa, eu tenho tanta gente que eu aprendo, tanta gente que foi importante para mim em diferentes fases da vida, né? Eu tenho mentores que nem vivo tão mais, mas você pode ler o livro deles e aplicar. Mas, por exemplo, no meu aniversário agora em setembro, eu fiz um evento, meu primeiro evento, com o nome de Grandes Mestres do Agro, que eu convidei 8 pessoas que eu admiro muito para ir conversar comigo e compartilhar a experiência de vida. Né? E eu sempre busquei qual é a pessoa que tem uma habilidade nessa área, que tem uma experiência nessa área. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que eu faço cursos e leio, estudo e acompanho e estou em programas de mentoria nos Estados Unidos, tipo Brandon Bouchard sobre liderança, Perry Marshall sobre marketing, sobre estratégia a mais longo prazo, Seth Godin, que é um cara de marketing que eu comecei a estudar e a ler, sabe, de ir numa livraria, ver o livro do cara e falar assim, esse livro aqui está conversando comigo, vou comprar e vou ler. Depois de comprar todos os livros dele, já fui fazer curso com ele nos Estados Unidos, já acompanha um tempão, então tem toda essa, né? E é uma coisa muito de falar 2 coisas para vocês aqui. Uma é, em 2008, virada de 2007 para 2008, eu fiz um plano que eu ia criar um MBA do Miguel. Eu ia ser o dono da escola e o único aluno. E o meu MBA era o seguinte, era 24 livros planejados por ano para ler, 25 pessoas planejadas por ano para conhecer
e 2 viagens para fora do Brasil para cursos ou seminários específicos no meu plano do ano. Esses livros, pessoas e seminários, elas estavam num desenho de qual era o meu tema de desenvolvimento daquele ano. Com o passado, em 2010, eu lancei meu podcast, conhecer 25 pessoas por ano ficou muito mais fácil, por exemplo. Né? Então eu escolhi quem que eu queria entrevistar no meu podcast, quem eu queria conversar. Sim. Não sei o que e tal, não sei o que. Não, é interessante conversar com esse cara, eu vou aprender coisas com ele, então chama ele. Né? Essa era a lógica. Eu gastava dinheiro para fazer um podcast. Quem que você vai convidar? Não, eu quero conversar com ele. Tipo, não tem essa... então, ter um plano de desenvolvimento é uma coisa muito importante. E tem um amigo meu que me falou uma coisa muito interessante esses tempos, esse ano. Foi uma provocação dele muito interessante. Ele falou assim: Miguel, você é um expert de 100 mil pessoas. O seu discurso está chegando em 100 mil pessoas. Você tem 100 e tantos mil seguidores. Você precisa se transformar num expert de 10 milhões de pessoas. Para isso, você não é deixar o seu discurso mais raso, mas você tem que conseguir falar sobre o que você fala para qualquer pessoa. Você for numa padaria pedir um lanche, tem que falar do que você fala, o cara ficar com vontade de trabalhar com o que você trabalha. Esse é o expert poderoso. Esse é o impacto poderoso. Então, e essa parte, eu durante muito tempo eu fui o contrário disso. Eu era o cara professor, o cara que estudava, o cara que falava profundamente sobre o negócio, mas, 10 mil pessoas não vão me entender, não. Eu fui fazer um treinamento nosso, uma imersão, uma formação do Agrotalento em Portugal esse ano, e fui almoçar com a turma dos sócios da empresa, que era uma empresa de consultoria, irmã da empresa que fez a parceria comigo para levar o Agrotalento para Portugal. E aí sentou do meu lado um cara muito inteligente, que era na empresa dessa turma aí, o bambambam de crédito de carbono. Eu entendo pouco de crédito de carbono, mas não sou um zero à esquerda de crédito de carbono. Eu estava interessado em entender ele. Falei isso pro sócio do cara depois, para ele não ter oportunidade de falar. Eu estava interessado em entender o que o cara estava me dizendo. Eu estava prestando atenção. Eu não sou burro e eu não sou um cara que não entende nada. Eu não entendi nada que ele falou. Eu não entendi. Esse cara tá ferrado. Porque se eu não dei conta de entender nada, quem vai entender muito bem o que ele falou é um professor PhD nesse assunto. Se ele quer conversar só com um professor PhD nesse assunto, tem umas 10 pessoas no mundo para falar desse assunto. Tem uma meia dúzia de pessoas, exatamente. E como é que ele vai levar essa mensagem para frente? Como é que ele vai ensinar outras pessoas? Como é que ele vai inspirar outras pessoas a fazer aquilo? Ele tem que aprender a falar aquilo sem ser raso, mas de uma maneira simples. Ao mesmo tempo que eu já vi palestras de caras PhD em economia que nem slide ele levou. O cara deu uma palestra, a pessoa mais sábia da sala assistiu e gostou, e o segurança da porta do auditório assistiu e achou legal e entendeu. Eu quero ser esse cara. Eu quero saber falar em profundidade dos meus temas, ensinar em profundidade dos meus temas, mas qualquer pessoa tem que dar conta de entender. Eu não quero ser esse cara que estava do meu lado no almoço, que eu estava tentando entender e eu não estava entendendo nada. Eu já usei essa frase aqui, mas eu vou precisar repetir. Eu já usei isso em algum outro episódio, mas assim, e essa é uma frase atribuída para vários autores, mas enfim, a frase diz o seguinte: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Exato. Simplificar as coisas. Tem que simplificar. Muito bom. Não adianta a gente se esconder atrás de palavras difíceis para mostrar um pseudo-conhecimento. É comunicar com todas as pessoas, do mais qualificado para o que tem menos informação, e todos se entenderem e captarem a mensagem. Fantástico. Tô bem, meu amigo. Cara, acho que foi pago o episódio, mais um episódio que surpreendeu, né? Acho que... Tá entregue. Tá entregue, né? Tá entregue. E, Miguel, brigadão, cara, de participar, de compartilhar teu conhecimento, né? A gente usa muito essa frase aqui no podcast, né? Que compartilhar conhecimento é multiplicar, né? Na verdade, né? Então, dividir é multiplicar aqui. Fica à vontade, cara, passar tuas redes sociais, a gente vai deixar no post tudo, mas se quiser só dar uma concluída com as tuas redes. Maravilha. O pessoal te seguir, onde te achar, né? Acho que é bacana. Em todas as redes sociais e no site Beef Point e Agrotalento, e a minha rede pessoal
LinkedIn e Instagram, M Cavalcante com I no final. Tá aí. Obrigado pelo convite. Muito boa prosa. Gostei muito de conversar com vocês. O prazer foi todo nosso. Obrigado. Legal, pessoal. Chegamos então ao final de mais um Fapa Podcast. Nos acompanhe para os próximos episódios e comenta aí, cara. Dá trabalho de fazer. O Miguel veio aqui despender um tempo com a gente, conversando, né? Comenta aí o que você achou, o que você gostou. Compartilha, manda para aquele teu amigo que tá precisando ouvir essas palavras também. Como a gente também acho que tava precisando, né? Ô, louco, aprendi bastante. É isso aí. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço.